Oiê, tudo bem com vocês? Bom, este é mais um daqueles vídeos aleatórios onde eu sento aqui na minha cama e começo a falar sobre coisas aleatórias ou não tão aleatórias que me perguntam e não tem nada a ver em si com o tema do canal, mas porque as pessoas me falam tantas vezes, eu acabo preferindo falar sobre isso aqui. Então, se você não quer saber, sinta-se à vontade, tá? Mas na primeira vez que eu fiz isso, eu falei sobre a primeira pergunta que as pessoas mais me fazem nesse ano, que é se eu sinto falta no meio corporativo, de trabalhar em empresa e tal. E hoje eu vou falar sobre a segunda coisa que mais me falam esse ano, que é tipo, nossa, Georgia, você tá muito solta. Tô mesmo. Então, assim, deixa eu ver como que eu vou falar isso, porque é muita coisa pra falar e tipo assim, quem me conhece de perto sabe que eu não sou uma pessoa assim muito solta, sabe? Então, não é que eu esteja completamente solta, mas eu mesma vejo algumas mudanças. E eu era assim extremamente tímida. Em muitos pontos eu às vezes penso que ainda sou, mas eu tenho sentido um progresso assim bem grande. Se eu for contar o meu histórico pra vocês, já teve muita coisa assim. Eu já fiz aulas de teatro e eu não gostava de atuar porque eu não gostava de aparecer na frente das pessoas, então eu preferia escrever e tudo mais e ficar nos bastidores. E já fiz peças, mas eu sempre gostei mais de ficar nos bastidores do que de ficar à frente. E eu sempre me escondia muito das coisas. Então, eu lembro que o que eu mais guardei assim pra mim quando eu fiz aulas de teatro foi aquilo do ponto fixo, porque quando eu ia fazer apresentações ou alguma outra coisa e eu tinha que falar com pessoas, eu nunca estava olhando para as pessoas, eu sempre estava olhando para um ponto fixo. E na faculdade, aí eu já usava a técnica dos óculos, né? E inclusive eu falei isso uma vez, porque quando eu fico nervosa e eu fico atrapalhada e eu começo a falar as coisas e as pessoas riam da minha cara. Porque todo seminário que eu ia fazer, eu tirava os óculos, porque aí eu não conseguia enxergar a cara das pessoas. Então eu falava, tipo, super tranquila, sabe? Aí teve um dia que eu tive que colocar os óculos e aí eu já fiquei meio que. Ai, meu Deus do céu. Como assim? Porque eu tava vendo todo mundo. Então, muita coisa já aconteceu. Eu já fui muito pior do que isso, porque eu era do tipo de me esconder mesmo, sabe? Tenho amigos que dão risada disso, tipo, às vezes quando eu gostava de um cara, eu não era dessas meninas que tentavam se mostrar, sabe? Eu corria e me escondia, porque não sei. E eu sempre fui muito assim, sabe? De não querer muito olhar para a cara das pessoas, não ficar pensando no que estão pensando daquilo que eu tô fazendo, de não sei o que, e enfim. Eu lembro que quando eu tinha uns 17 anos, deu uma melhorada, porque o meu primeiro emprego, assim, era contrato e tal, mas eu fui recepcionista. Então, como recepcionista, eu tinha que ficar falando com as pessoas. E eu descobri que eu gosto dessa coisa doida de falar com pessoas e de ajudar pessoas e ver pessoas. E por mais maluco que eu achava. Então, no começo, eu era assim super tímida e aí eu comecei a me soltar. E era aquela coisa, porque como você tá na recepção, você tem que sorrir, você tem que tratar bem, você tem que fazer um monte de coisa, mas eu não via isso como uma obrigação, sabe? No começo foi assim assustador. Primeiro dia eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui? O que deu na minha cabeça? Qual é o meu problema? Mas aí depois eu fui gostando.
Até porque a gente sempre ganhava comida. Era muito legal. As pessoas são muito legais. Quando você fica sentada, parada um dia inteiro, assim, tratando bem as pessoas, elas olham assim, tadinha, toma aqui um chocolate. Eu adorava. Mas aí, depois disso, deixa eu ver, eu não tive muito, assim, esse contato. Outra coisa que me ajudou bastante também, eu cuido de um grupo de meninas, né, aqui na igreja. A gente tem uma célula e eu oriento elas e tal. E eu sinto que isso também faz diferença, porque eu não faria isso, assim. A Georgia de 16 anos, 15, ela nunca faria isso de sair conversando com pessoas e abrir a porta pra gente nova e, sabe, sair conversando assim e recebendo as pessoas. Isso é uma coisa que na minha cabeça seria inadmissível. E às vezes eu tenho choque, assim, porque isso já são anos, né, cuidando, assim, das meninas. Mas às vezes eu tô falando e eu... Sabe quando você meio que ouve, assim, você para e você se ouve falando e eu fico assim, caramba, sou eu mesma que tô falando isso? De verdade? Como assim? Às vezes eu tenho uns negócios, assim, meio doidos, que eu fico fazendo umas reflexões aleatórias e eu fico, caramba, eu que tô falando. E às vezes as meninas dão risada quando eu tô falando e eu, nossa, elas estão achando engraçada, tipo, eu? Como assim, sabe? Então, isso também foi outra coisa, porque quem me conhece de quando eu tinha 17 anos, 17 para 18, inclusive alguns desses amigos que eram mais antigos, o Ju sabe disso, se falassem o meu nome, assim, eu abaixava a cabeça, tipo... Era um negócio, assim, muito surreal, sabe? Porque eu ficava tão vermelha e parecia que quanto mais vermelha eu ficava, mais vontade de me esconder eu ficava. E eu sentia que eu tava explodindo, parecendo um tomate, um negócio assim que eu não sei, a boca secava e o coração explodia. E aí eu não pensava e eu só me encolhia. E às vezes eu sinto algumas coisas assim, não isso... Mas quando eu tô perto, assim, de muita gente e eu tô tentando falar alguma coisa, como aconteceu, assim, ontem, que foi só pra fazer uma oração. A minha perna, ela tava fazendo uma batedeira que parecia que eram 5 minutos, assim, sabe? Sem parar. E eu, meu Deus do céu, isso não vai parar nunca. E, sei lá, eu tava quase fazendo embaixadinha, de tanto que eu tremia. Mas, assim, outra coisa também que me ajudou muito a me soltar foi justamente o canal, que foi nesse ano. Porque eu já pensava em fazer isso, eu já pensava em falar sobre as coisas que eu gosto e tudo mais. E eu tenho blog desde quando eu tinha uns 10 anos, sei lá. Mas eu não me imaginava falando pra uma câmera, assim, mostrando a minha cara, falando. Eu ficava assim, não tenho coragem. E depois que eu fui fazendo o blog, assim, o último blog que eu tenho ele há alguns anos já, não lembro exatamente quantos anos, mas tem anos. E eu fui percebendo que algumas das coisas que eu queria falar, elas não seriam boas em texto. Não porque eu não gosto de escrever, porque na verdade o que eu mais gosto de fazer é escrever. E inclusive eu preciso separar tempo pra isso, porque eu tô me sentindo assim meio que em abstinência, sabe? Mas eu até tava falando com um amigo meu que quando eu escrevo, eu penso, e quando eu falo, parece que não, mas dependendo do assunto, eu acho que às vezes é muito mais fácil da pessoa entender falando, vendo a minha expressão, vendo o que eu tô pensando, do que lendo o texto, porque você sabe que nem todo mundo sabe interpretar texto, né, gente? Então, né, fazer o quê? E então tinham muitas coisas que eu queria falar sobre, principalmente essas coisas que eu falo aqui no canal, e eu não via meio de botar isso no papel, porque em tudo eu ficava assim, nossa, eu acho que não vai rolar, eu acho que não vai ter... As pessoas não vão ter a percepção que eu quero que elas tenham, e aí começava a fazer uma lista na cabeça
de motivos pelos quais eu deveria começar a falar mesmo os meus pensamentos. Mas eu sempre esbarrava nisso, pensando assim, nossa, mas eu não tenho coragem de falar pra uma câmera. E como assim? E se eu errar uma palavra? E se, sei lá, e se eu ficar ridícula? E se... Eu botava 1 milhão de e se, sabe? E nunca fazia. Até que, né, depois de conversar há muito tempo, a Sarah teve muita paciência comigo, porque eu falava assim, eu quero fazer. Ela, então faz. E nada, sabe? Depois, não, eu quero fazer. Então faça. E eu, não. Então, depois de muita coisa assim disso, eu falei assim, vou começar a fazer. E aí eu comecei a fazer. E aí que eu gostei de fazer. Não no sentido assim de, olha, eu tô fazendo isso daqui pra me mostrar, mas no sentido de eu não tô mais me escondendo, sabe? E eu acho que essa é a sensação que eu tenho, assim, esse ano. De que eu não tô mais me escondendo. Porque antes eu me escondia demais. Assim como eu falei pra vocês, eu sempre gostei mais de ficar nos bastidores, eu sempre gostei mais de escrever. E ao mesmo tempo que eu me expressava por essas coisas, eu também me escondia atrás delas. E agora eu não tô mais me escondendo, sabe? Então, tá combinado com muitos outros processos, porque também eu não tô mais preocupada, tão preocupada, né? Óbvio que todo mundo é preocupado em algum aspecto, mas naquele sentido de, vai gostar, não vai gostar, vai achar, o que vai achar, o que não vai achar. Eu não tô falando isso num sentido, assim, motivacional, como se eu fosse uma coach, nem nada disso, mas, inclusive, eu vou falar um negócio aqui que a minha mãe vai brigar depois comigo. Ela vai falar assim, para de falar essas coisas, menina, mas eu tô numa fase, assim, da vida meio que caguei, sabe? Não tô falando, tipo, não tenha responsabilidade, não é isso. Mas, assim, eu planejava tantas coisas e eu fazia listas e eu pensava em como que eu queria ser, o que eu queria e, sabe, de tantas coisas, e daí a minha vida saiu tanto ao contrário e isso não foi ruim, foi alguma coisa boa. Mas aí eu parei meio que de ficar me prendendo nisso, sabe? E de me prender nas expectativas dos outros e nas minhas próprias. Então, eu tô meio assim, sabe? Eu não sinto mais nenhuma vontade de me esconder, assim. Essa sou eu. Do jeito que eu tô falando aqui, as pessoas que me conhecem mais de perto, elas sabem que eu sou assim. Mas às vezes Então, eu fico até meio nervosa. Tá vendo como eu não sou completamente solta? Porque eu fico nervosa. A diferença é mais que eu parei de não fazer as coisas que eu quero por causa do nervosismo. Mas eu tinha muita vergonha, muito medo das pessoas que estão de fora. Meio o que elas iam sentir, o que elas iam achar, o que elas iam esperar. E agora eu, sinceramente, assim, não tô ligando, sabe? Essa sou eu. Se as pessoas gostarem, se as pessoas não gostarem, não é algo que eu vou poder mudar muito. E eu ia falar um outro negócio aqui. Não tô falando isso no sentido, assim, de me achar perfeita, de me achar, sei lá, sabe? De estar com a autoestima super resolvida, assim, convencida, me sentindo. Não é isso, mas eu acho que eu parei de me prender nas expectativas, tanto minhas quanto de outras pessoas. E antes eu era muito presa no sentido de, meu Deus, mas e se me acharem burra? Mas e se me acharem inteligente demais? Mas e se me acharem muito tonta? Mas e se me acharem... E agora? Sabe, se achar, se não achar, desculpa, se não gostar também... Fazer o quê, né? Não é como se eu ficar escondendo do jeito que eu sou, não é como se a pessoa fosse gostar de mim por uma coisa que eu não sou. Então, assim, a gente começa a fazer umas contas doidas na vida e aí, tipo... Então, esse ano eu tô bem assim. E eu tô me sentindo muito mais leve com as coisas. Então, eu não me pressiono nesse sentido
E eu não sinto tanto essa pressão, nem externa, nem interna mesmo minha. E aí, a partir disso, eu consigo falar as coisas, eu não tô ligando pro que vai acontecer, assim, exatamente. É óbvio que sim, por exemplo, eu não pego, assim, uma câmera e eu saio aqui falando as coisas que eu colocaria em um diário. Ou que eu falaria com os meus amigos mais íntimos, somente. Não, né, gente? Não sou tão louca assim. Mas eu não penso mais em ficar me escondendo, sabe? E eu acho que em certo ponto todo mundo devia ter isso. Por mais que não seja uma questão de às vezes chegar em uma câmera e falar, mas nos outros contextos eu acho que a gente fica se podando muito. E eu tô percebendo que eu não estou fazendo isso agora. Porque à medida que eu me acostumo, assim, eu tô falando pra uma câmera, eu não tô falando pra um monte de pessoas desconhecidas assim na minha frente, mas é muito doido. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas quando eu paro pra pensar que eu nem lembro mais quantas visualizações, deixa eu ver se eu acho aqui, mas o tanto de coisa. Peraí. Cadê? Acho que eu não vou achar aqui agora. Mas eu queria. Não, achei. Calma aí. Ó, vamos supor. Esse blog que eu tenho, né, no WordPress, nesse ano ele teve 208 visualizações em 2019. Sendo que eu nem postei tanta coisa assim. Aí entrou aqui um negócio. Entrou aqui um programinha que ele entra de intrometido e fica travando os negócios aqui. Mas calma. Mas então, isso vai fazer sentido em alguma hora na parte que eu for falar aqui. Aqui, ó. Em 2018, eu tive 917 visualizações. Então, cadê a calculadora aqui para seguir o meu raciocínio e eu não ficar parecendo completamente maluca enquanto falo para vocês? Aqui, calculadora. Meu notebook tá um pouquinho lerdo. (917) mais 208, 1.125 visualizações nesses 2 últimos anos. Aí em 2017, 706. Tá. Mais 2016, 934. Mais 2015, 883. E 2014, que foi o primeiro ano desse blog, teve 243. Tá. 3.891 visualizações eu tenho no meu blog até o dia de hoje. E assim, nisso já aconteceu de, sei lá, pessoas que liam me falarem que gostavam do que liam e do que eu escrevia, e eu ficar meio que assim, estranho, muito estranho, sabe? Mas quando, depois desse canal, e eu tenho estudado muito assim
marketing de conteúdo, essas coisas, eu já falei pra vocês que eu gosto disso. Então, assim, é muito diferente, que eu já até esqueci o número que eu falei aqui pra vocês, porque eu não guardo números. 3.891 visualizações em 6 anos, em um blog. Em um canal, eu nem lembro agora quanto tempo tem, acho que vai fazer uns 3 meses que eu tô com esse canal. 5.600 e alguma coisa que eu não lembro, porque realmente eu não sou boa com números. Então isso me choca muito. E eu não tô falando isso pra me mostrar, mas me choca no sentido de quantas pessoas ficam parando pra ouvir o que eu falo. É uma coisa assim meio assustadora quando a gente para pra pensar, sabe? E por um lado eu fico pensando que, caramba, eu não tô escondendo a minha opinião, os meus gostos, as minhas coisas dessas pessoas, e por outro lado eu fico, caramba, como assim? Tipo, eu estou aqui no meu quarto sozinha, olhando pra câmera, e de repente todas essas pessoas estão vendo o que eu penso, e como assim? É umas brisas, assim, dá umas brisas muito loucas, sabe? Mas não ao ponto de querer parar pra me esconder de novo. E eu não faço isso pra me mostrar, eu só faço isso porque eu realmente cansei de me esconder, eu cansei de ficar, sabe, com vergonha das coisas que eu gosto, ou com vergonha do que eu penso, ou com vergonha de qualquer coisa assim. Então, nesse aspecto, sim, eu me sinto bem mais solta esse ano. Pretendo não me prender novamente, pra ser bem sincera. E sei lá, eu acho que todo mundo devia experimentar alguma coisa assim, em algum aspecto, sabe? Não que todo mundo deva fazer um canal, mas podem fazer também. Mas encontrar alguma coisa assim que ajude a perder essas neuras doidas que a gente tem. E eu vou parar por aqui, porque ainda tem bastante coisa pra fazer. Então, tchau. E até uma próxima vez que eu não sei quando será. Beijo.